abençoado e feliz. Cada qual de nós surge na terra com uma ficha de trabalho a executar. Em razão disso, espero que tudo possa sorrir ao presente e ao futuro do irmãozinho que os pais queridos me deram em nosso lar do mundo. Creia. Achava-me ao seu lado, mãezinha disse, quando de nosso entendimento com o nosso caro amigo Dr. Danilo sobre o nosso pequeno companheiro, e guarde a certeza com meus dois paizinhos, aqui presentes, que estou muito feliz com essa preciosa dádiva do céu. Eu sei que um filho é trabalho, às vezes, sacrificial para os que fazem paz na terra, mas é uma tarefa que vem de Deus e que Deus abençoa constantemente. Por isso é que o amor dos pais é uma dedicação sobre-humana. Rejubile-se comigo, querida mãezinha disse, pelo encargo que recebemos. Louvado seja Deus! Guiar uma criança é melhorar os destinos do mundo, quando aprendemos a conduzi-la para o bem. Doemos tudo o que tivermos de melhor ao nosso querido recém-nascido ao lar e conservemos a convicção de que amar é levantar corações para Deus. Outra pergunta que você e o paizinho Severino me endereçavam no silêncio de nossa festa de almas é se me achava contente com a mudança de local das nossas lembranças. Sim, queridos paizinhos, agradeço o carinho com que se propuseram a realização do que foi feito. Entretanto, embora reconhecido, peço para que não se preocupem com o lado material de nossas vivências no mundo. Tenho a ideia de que por aí passamos a maneira de viajores, utilizando veículos diversos para atingir o término da romagem. O recanto de paz em que a saudade se converte em oração permanente é venerável, em verdade, mas não deixa de ser o carro final em que se viajou para a estação de regresso da excursão empreendida. Não nos aflijamos tanto com o veículo e sim conosco, de modo a transportarmos em nós os valores imperecíveis da alma que nos entretecem a verdadeira felicidade. Agradeço-lhes, queridos paizinhos, extensivamente aos paizinho Lavo e Amelinha, todos os pensamentos de amor que me dedicaram na mudança que me referi. Neste sentido, porém, desejo contar-lhes que passei o meu natalício número 1, em me reportando ao meu renascimento na vida maior, depois de nosso encontro em casa, num elevado ambiente de lições, no qual um instrutor nos deu ensinamentos de que lhes transmito alguns tópicos, à maneira das flores e dos bombons que lhes desejaria ofertar em nossa comemoração mais íntima. Disse ele para nós, filhos, a criatura de Deus é auxiliada por Deus mais amplamente a começar do ponto em que essa criatura começa ajudando aos outros. Não nos esqueçamos disso, para reconhecer que, pelos outros, Deus se expressará sempre em nosso benefício. E acrescentou, se vocês, meninos desencarnados na Terra, tivessem obtido as maiores diplomações nas ciências humanas, conquistando o poder de sanar o câncer ou de lavar todas as chagas que atormentam a Terra, em forma de moléstias difíceis, se vocês houvessem alcançado a força de orientar multidões por decretos de autoridade suprema, renovando os processos políticos na experiência terrestre ou construindo cidades novas à base dos mais altos conhecimentos da engenharia, e se, depois de tudo isso, não tivessem atingido o coração das criaturas para iluminá-lo com as bênçãos da compreensão e do amor, de certo teriam conseguido muito pouco. Certifiquem-se hoje de que a renovação com Jesus para que o entendimento e a solidariedade venham a reinar no mundo, é o nosso trabalho maior. Imagino, queridos pais e queridos amigos, que numa festividade doméstica um brinde melhor não poderia, de minha parte, oferecer. Trago-lhes, pois, o que senti e aprendi teoricamente para que nos unamos todos nesse movimento de espiritualidade e elevação de nossas vidas. Não me programava para a comunicação pessoal nestes dias, no entanto, as preces e lágrimas de mãezinha Dirce me tocaram tão profundamente que não tive outro meio senão suplicar aos mestres me permitissem falar. Vim às reuniões com os amigos e de novo contemplei a grandeza do progresso de nossas cidades, meditando nisso e associando isso à lição obtida em meu natalício, e refleti que todos os nossos arranha-céus e parques, pilotes gigantescos e torres imensas, de pouco valeriam sem o amor de nossas mães e, então, estou aqui, a lembrar-me de que atualmente somos todos chamados a colocar luz e alma nos corpos de cimento e aço em que o progresso veio morar conosco na Terra, na forma de edificações arrojadas,
atestando o poder de nossa cultura do cérebro. Mãezinha disse, suas preces venceram. Aceitemos o nosso dever de construir um coração novo para a humanidade. E nessa engenharia do espírito, Jesus é o arquiteto sábio e justo. É preciso saber ouvi-lo para conseguirmos partilhar do privilégio de cooperar no levantamento do mundo melhor. Agradeço as lembranças de todos os nossos. Realmente, não tenho somente o paizinho Olavo e mãezinha Amélia, Regina e Miriam na memória, com vovó Deolinda e tia Olga. Tia Alzira e nossa querida Alzirinha vivem nas minhas recordações. E digam ao nosso querido Alexandre que não fiquei com a flor, mas recebi o perfume e o perfume permanece em meu coração para sempre. Tanto amor nos alimenta a vida e nesse tesouro de forças é que a existência se nos equilibra para que se possa seguir à frente. Meu afeto e meu agradecimento a todos. Nosso caro Beto está presente e beija a nossa querida D. Lucy. José Roberto é um companheiro admirável e a medicina para ele continua em valiosa preparação ante o futuro. Nossa irmã Lucy permanece tranquila, porque o filho abençoado não a esquece e se preocupa em vê-la serena e valorosa como sempre. Nossos amigos Augusto e o nosso caro companheiro que ontem se dirigiu aos pais queridos, o outro José Roberto, estão aqui conosco e me auxiliam. Vovó Zezé comigo nos abençoa. Devo dizer à nossa querida irmã Acácia que visitamos nossa irmã e benfeitora Depi em seu refazimento. Não é preciso dizer à nossa Cássia que aquela mãezinha adorável a quem nós todos amamos está muito bem, como não podia deixar de ser. Creio, pela elevação dela, que os companheiros amadurecidos no mundo físico são aqui os jovens, sempre que chegam de consciência premiada pela bênção do dever cumprido e nós, os jovens do plano material, aqui aportamos, na condição de velhos inadaptados pela inconformação que, muitas vezes, aqui se nos faz o traço particular. Depi na posição de mãe, efetivamente mostra aquela doce e inevitável inquietação de todos os corações maternos, quanto à distância dos filhos, mas prepara-se para reentrar nos apostolados em que sempre viveu. E agora, em espírito, conseguirá realizar muito mais com Jesus. Estamos certos disso. Agora, queridos paizinhos, é o abraço do até breve no mundo dos lápis, porque, pelo coração, estaremos sempre e cada vez mais juntos. Mãezinha disse, não chore mais e agora, com o Andrezinho, temos o nosso melhor tranquilizante. Querida mãezinha, seu filho procurou responder a todas as suas solicitações. Continuemos com firmeza nas tarefas do bem aos outros para recebermos o nosso bem maior. Paizinho Severino, mãezinha disse, meu paizinho Olavo, com todos os irmãos e irmãs queridos, guardem o meu abraço de carinhoso reconhecimento. Aos queridos paizinhos, novamente, reafirmo a gratidão e a ternura que me acendem na alma e lhes beijo as mãos com o amor sempre mais amor de todos os dias. Carlos Alberto, Tato. 21 de setembro de 1975. Pedido do pequeno Alexandre. Carlos Alberto se dirige à mãe, após o primeiro ano de sua passagem para o além. Compreendendo seu desespero, inconsolável ante as lembranças do 17 de setembro, o filho busca tranquilizá-la. Aliás, o encontro em Uberaba, reunindo os pais com o filho desencarnado, é enriquecido com um fato novo que veio modificar a dinâmica familiar, sempre voltada ao único filho, falecido em São Bernardo do Campo. Falamos de André Luiz, o irmãozinho que chegara ao lar, alguns dias antes da psicografia dessa mensagem que é essencialmente familiar, a despeito de nela encontrarmos elementos novos de identificação, com citações numerosas e preciosas lições, quais as da reunião na espiritualidade, quando do primeiro aniversário da desencarnação do Carlos Alberto, em que o mentor traz muitos ensinamentos aos jovens reunidos no plano espiritual. Regina e Miriam foram lembradas na mensagem anterior. Vovó Deolinda e tia Olga aparecem em Jovens no Além, assim como tia Alzira. Vovó Deolinda e Deolinda Glianda da Silva, tia Olga, Olga Bonamini Pessoa da Silva e tia Alzira, Alzira Bonfim da Silva Vitorino. Assim como o doutor Danilo, Danilo Patrão Assis, médico ginecologista de Santos, Alzirinha é a citação nova. Trata-se da prima do Carlos Alberto,
Alzira Maria Bonfim Faria Santos, casada com o Dr. Olindo Faria Santos, residente em São Paulo. É realmente conhecida pelos familiares mais chegados como Alzirinha. O Alexandre, citado a seguir na mensagem, é o pequeno Alexandre Bonfim Faria Santos, primo do Tato, filho da Alzirinha. Com o garoto de apenas 5 anos ocorreu o seguinte episódio no cemitério do Saboó, em Santos. Encontrava-se a família em visita ao túmulo do Carlos Alberto, quando Alexandre pegou uma flor, uma rosa branca, com o propósito de colocá-la no túmulo do primo, e ao ser interpelado por D, disse que lhe pediu a rosa, disse: "Não, tia D, esta é que eu quero dar, para ele saber que sou eu quem está dando." Chegou perto da sepultura e disse: "Cacum", como chamava o primo, "olha aqui. Esta flor é sua, estou te dando, para ver se na outra carta você fala no meu nome." Palavras de um menino de 5 anos que estava aborrecido pelo fato de seu nome não ter sido lembrado pelo primo, nas mensagens do Chico. Cerca de 2 meses depois, Carlos Alberto atende-lhe o pedido, dizendo na mensagem: "E digam ao querido Alexandre que não fiquei com a flor, mas recebi o perfume." Na sequência da mensagem, Tato menciona os nomes do José Roberto e sua mãe, de Luci, já nossos conhecidos. Fala do Augusto, da vovó Zezé, a mesma vovó pessoa lembrada em Jovens do Além, e fala ainda no outro José Roberto, o José Roberto Pereira Cassiano, conhecido como Chabi, que faleceu a 9 de março de 1974, com 23 anos, em acidente na Via Anchieta. Chabi era filho do senhor Abigail Pereira Cassiano e Maura Pereira Cassiano. Após dar notícias de Depia, já nossa conhecida, Carlos Alberto encerra a mensagem. Página muito rica de revelações, retomada de posições pelo conjunto familiar, face a compromissos novos. Destaca-se sobretudo das linhas psicografadas que é a grande preocupação dos nossos entes queridos desencarnados, pelas afeições que deixaram na Terra. Vivem ligados conosco e toda vez do que apresentamos algum desequilíbrio, alguma vacilação ou dúvida, eles sofrem muito, tentando de toda forma consolar-nos. Devemos, pois, oferecer a eles o clima indispensável de paz e resignação para que possam também ser felizes no além, menos ligados às nossas preocupações, para as quais não podem encontrar solução imediata. Ainda porque essas preocupações nascem da saudade e do inconformismo, ante as novas realidades que enfrentamos. Na introdução às mensagens do Carlos Alberto, sob o título de A Volta do Jovem Santista, apresentamos comentários ao trecho da mensagem Hora em Estudo, na qual o Tato se refere aos pais, a respeito da mudança de seus despojos, no cemitério. Quando o jovem santista desenvolvendo o assunto grifa a festa de almas, o faz em referência ao aniversário de sua morte, ocorrida 17 de setembro de 1974. Telerecados. Querida mãezinha Dirce e meu querido paizinho Severino. Peço a bênção que sempre me faz profundamente feliz, ao mesmo tempo que rogo a Deus nos proteja. Penso que será um privilégio, mas sei que sou desculpado. As mães sabem o que seja o amor, quando se condensa na saudade, e os colegas aqui são os companheiros dedicados que me compreendem. Entendo que os corações abençoados, aqui reunidos, exercerão, como sempre, a tolerância de que necessito e tentarei prosseguir em meu correio do coração. Mãezinha disse, o assunto é mais entre nós. Hoje reconhecemos que a chamada morte de um filho é uma chaga aberta na sensibilidade das mães e dos pais que ficam. Ferida íntima que exige tratamento. E essa terapêutica, mãezinha querida, é a assistência medicamentosa do carinho e da compreensão transformados em palavras. Observo que não sou o dono das frases providenciais. Nunca soube encaixar os verbos adequados ao consolo e construção de espiritualidade, mas um filho será sempre alguém para as mães, alguém diferente, com o dom de restaurar e lenir, reconfortar e rever energias. Rogo ao seu devotamento para que a fortaleza se faça em nós. Nada de angústia ou de aflição vazia. Sei que a sua ternura com a abnegação de meu pai fazem o máximo para que os nossos recursos de resistência se entrelacem na garantia de nossa segurança. A casa de saúde, mãezinha,
É um lar de reconforto e de cura. No entanto, as doenças da alma, como sejam a carência de afeto, presente a falta de alguém que nos supre de forças, as saudades sem conta e os anseios de reencontro que o tempo nos reclama a esperar, no fundo, são provações que os remédios humanos, respeitáveis embora, não conseguem afastar. Poderemos, sim, anuviar o pensamento com certos fatores de acalmia que realmente não resolvem. Anestesiar não é esquecer. As chagas voltam no ponto em que as deixamos, sempre que a nossa opção se incline pela farmácia da terra. É por isso que lhe peço continuarmos na reconquista de sua própria integração completa em si mesma. Quanto pudermos, concentremos atenções em nosso caro André Luiz. Acompanho a evolução e crescimento do irmãozinho que recebi da divina providência com o enlevo de todos os dias, qual me achasse, de novo, em nossa casa da terra. Compreendo que a nossa querida mãezinha Amélia divide conosco os mesmos cuidados de outro tempo, quando me tutelava por filho, de partilha com seu carinho do coração. Andrezinho é para nós também um enfermeiro mirim, porque, em lhe oferecendo preocupações, nos transforma o tempo de ansiedade em horas de paz e de nova esperança. Mãezinha disse, estaremos juntos. Dá para sorrirmos um tanto, pois o nosso querido Andrezinho é para nós um ponto de encontro. Isso ocorre porque o irmãozinho não chegou ao nosso ambiente sem muita significação para nós. Às vezes, mãezinha, a única maneira de suprimir nossas dores é a dádiva de novas inquietações no caminho. Sei que a saudade é uma flor de rara beleza no terreno de nossas almas, entretanto, a saudade exala um perfume capaz de intoxicar-nos sempre que estejamos exagerando nas doses. Agora, mãezinha, a nossa estrada para o reencontro há de ser asfaltada de muito trabalho na dedicação ao próximo, a fim de que o carro de nossos desejos continue viagem para frente, sem riscos de tristeza ou de enfermidade que sempre provocam desastres por dentro do coração. Creamos na alegria e na paz, na certeza que a felicidade é nossa, desde que estejamos dispostos a sustentá-la. Tudo na terra, nos setores da existência que desfrutamos, vai passando com a rapidez de um curso para determinadas lições. É preciso converter nossas ânsias em meios de servir e os nossos minutos em bondade e compreensão no apoio aos semelhantes, porque, efetivamente, hoje reconheço que a caridade não é propriamente o meio de dar e sim, principalmente, o canal para receber. Auxiliando alguém, temos o apoio desse alguém, no sentido de esvaziarmos o próprio espírito do peso de muitas incompreensões que simplesmente nos prejudicam. Agradeço ao seu carinho materno e a meu paizinho Severino, a mãezinha Amélia e ao paizinho Lavo, a vovó Deolinda e a todos os nossos, o que fazem no auxílio aos outros em meu nome e rogo Deus faça render na contabilidade da vida, a 100 e a 1000 por uma, todas as bênçãos que distribuem, recordando-me a presença e o carinho. E continuemos na mesma senda de amor, porque, por essa trilha iluminada de fé, chegaremos, sem problemas, aos nossos objetivos. Agradeço o seu esforço na diminuição dos remédios e, graças a Deus, registro que a sua dedicação em tranquilizar-nos é um agente seguro. Digo assim, porque a vejo quase absolutamente livre desses apoios químicos que são bênçãos de Deus, entretanto, das quais não devemos usufruir senão pelo tempo necessário. Somos agradecidos ao seu entendimento, satisfazendo-nos o pedido, e agora, mãezinha disse, é preciso defendermos a saúde orgânica do paizinho Severino. Meu pai está na condição do tronco bendito que nos escorou por muitos meses seguidos e, agora, à medida que melhoramos, em matéria de segurança, ele assinala os efeitos de nossas lutas. Paizinho, é indispensável auxiliar-se, reconstituindo as próprias forças. Vovó Pessoa e muitos amigos estão a postos, no auxílio de que carecemos. Peço aos queridos paizinhos dizerem ao nosso caro amigo Dr. Marins que não me esqueci das solicitações dele junto à mãezinha nos dias últimos da terra. Ele conversava comigo pelo sem-fio do coração e tomei nota. Sou realmente muito pequeno ainda, mas desejo aprender gratidão na escola do amor. Digam a ele que a nossa querida Dona Isaura está repousando. Repousando para novamente fortalecer-se.
Afeições numerosas dispensam-lhe todas as atenções que merece e, muito em breve, aquele coração de mãe brilhará sobre ele e sobre os entes queridos do mundo, como a estrela de paz que sempre foi, no campo da família e nas bênçãos do lar. Rogo transmitirem ao nosso Piva todos os meus votos de confiança e de afeto. Ele e o Aldo, nobres companheiros, tantas vezes me recordam e perguntam se realmente estou vivo. E estou cada vez mais presente, a fim de ouvi-los. Muitos obstáculos surgem hoje na Terra para os que atravessam as faixas da mocidade. E notadamente os jovens cristãos lutam muito a fim de conservar a fé. Mas os nossos queridos amigos saberão caminhar com Jesus nos recessos da alma. Mãezinha disse, a vida é a vida e ninguém morre. Prossigamos sempre unidos, fazendo por todos os nossos quanto nos seja possível em apoio e compreensão. Digo nossos para lembrar os que se encontram mais intimamente associados à nossa vida. Nosso querido Fernando e nosso querido Alexandre, com todos os mais crescidos são nossos tesouros de trabalho, que nos ofertam as melhores oportunidades de entender e ajudar, abençoar e servir. Amigos a quem nos recomendam transmitir-lhe as lembranças. Nosso Augusto é o companheiro invariável, dando-nos frente e cooperação para que sejamos os irmãos contentes na execução de nossa vontade de falar e de construir. Ele abraça a nossa dona Yolanda, afirmando que se acham sempre juntos. Senhor Abreu comunica a nossa irmã dona Laura a certeza de que permanece ao lado dela, amparando a família, especialmente ao filho Júnior. José Roberto beija as mãos dos pais queridos. Nossos caros irmãos Nascer e Nicolélio estão aqui associados às nossas preces, rogando a Jesus pela felicidade dos pais queridos. Nosso Carlos Alberto, o Toledo, compartilha de nosso contentamento, enlaçando os pais no carinho de sempre. O nosso amigo Xabi é aquele coração irradiante, entre os pais abençoados, clareando o nosso ambiente com um sorriso de paz e de luz, a encorajar-nos para o exercício do bem. Muitos amigos outros estão presentes e a lista seria talvez muito grande para minha pequena capacidade de registrar. Mãezinha disse, tenhamos fé para vencer, fé em Deus e em nós mesmos. Um amigo ainda nos recomenda registro. É o irmão Antônio, explicando às nossas queridas irmãs Dona Yolanda e Dona Mafalda que ele está colaborando para que a saúde de Dona Mafalda esteja plenamente refeita. Sei que os telerecados de carinho cruzam nos fios de meu pensamento. Por isso, peço a todos os presentes para se sentirem lembrados, amados, auxiliados e sempre queridos. Paizinho Severino e Mãezinha Dirce, recebam todo o amor no reconhecimento do tato que lhes acompanha os corações com a fidelidade e com o reconhecimento de todos os dias. Sei que ambos agora cabem nos meus braços. Aquele que se desenvolveu nos braços dos pais queridos volve agora, de regaço amplo para guardá-los juntos. Fiquem aqui, bem aqui comigo, corações no meu coração e rezemos os três juntos. Pai nosso que estás nos céus. Trago-lhes a luz que me deram, a luz da oração que nunca se apaga. E com as suas preces de amor, deixa-lhes o carinho total da sua vida, com muito amor e com muita saudade. O tato sempre de vocês e sempre filho reconhecido. Carlos Alberto, Tato. 28 de fevereiro de 1976. Palavras do além. O recado do Dr. Marins coloca em evidente destaque a limpeza da filtragem mediúnica. Quando a mãezinha do psiquiatra se encontrava agonizando, no Natal do ano passado, o Dr. Marins pediu ao espírito do Tato que a amparasse no plano espiritual. E nessa mensagem de fevereiro de 1976, 2 meses após a morte de Deisaura, Carlos Alberto pede aos pais que digam ao amigo médico ter ele ouvido sua solicitação, ao lado do corpo da mãe, cujo nome inclusive cita na mensagem. O Chico não conhecia a mãe do Dr. Marins, ignorava-lhe o nome e nada sabia de seu falecimento. Além dos já conhecidos, identificaremos os nomes lembrados na mensagem. 1. Dr. Marins, José Marins, médico psiquiatra de Santos. Teve participação em Jovens no Além, através de interessante diálogo com Carlos Alberto, logo em seguida sua desencarnação. 2. Deisaura, como falamos acima, genitora do Dr. Marins.
D. Isaura Rodrigues Marins desencarnou no dia de Natal de 1975, com 80 anos, em Santos. 3. Pívio Aldo, companheiros do Tato, nas incursões pelo Braille, como mencionamos nos seus traços biográficos em Jovens no Além. Piva José Maria Piva e Ualdo Ferreira Martins. 4. Nosso querido Fernando, citado junto com Alexandre, já nosso conhecido. É outro primo do Carlos Alberto, o Fernando Bonfim Mariana. 5. Senhor Abreu, de Lauraí Júnior, Serafim Pereira de Abreu, falecido em São Paulo, em 1973. Sua esposa Laura Moreira de Abreu também, juntamente com o marido, e nossa conhecida de Jovens no Além. Serafim Pereira de Abreu Júnior, o Júnior lembrado pelo pai, é um dos filhos do casal. 6. Nossos caros irmãos Nascer e Nicolela, este amigo de infância de Nascer, já mencionado anteriormente. Com apenas 6 anos de idade, Paulo Maria Vicente Perponi Nicolela faleceu em 3 de julho de 1963. Filho de Pachoal e Angelina Nicolela, sua mãe desencarnou recentemente, em 31 de março de 1976. 7. Carlos Alberto, o Toledo, Carlos Alberto de Toledo, filho do Dr. Carlos Eduardo Toledo e de Olga Toledo. Morreu, vitimado por acidente de moto, aos 22 anos, às vésperas do Natal de 1969. 8. Xabi, já apresentado na mensagem anterior. 9. De Yolanda e de Mafalda, Mafalda Judícia é irmã de Yolanda César. O irmão Antônio, pai de Yolanda, já é nosso conhecido. As avós a que se refere o Tato, vovó Deolinda e vovó Pessoa também já foram apresentadas ao leitor em Jovens no Além. Deolinda Agulianda da Silva, avó materna, reside em Santos, e vovó Pessoa, sua bisavó materna, Maria Josefa Pessoa dos Santos, faleceu em Portugal há mais de 70 anos. Entre tantas ponderações, junto à mãezinha, Carlos Alberto no início de sua mensagem fala em casa de saúde, observação feita ao fato de Dirce, alguns meses atrás, ter ficado internada na casa de saúde de Santos, em recuperação médica intensiva. Jair presente. Campinas, 10 de novembro de 1949, Americana, 03 de fevereiro de 1974. Pais, José presente e Josefina Basso presente irmã, Sueli presente. A presença do Jair. Estávamos no fim de tarde de uma segunda-feira de carnaval. O crepúsculo surgia e o sol, imensa bola de fogo, debruçava-se sobre a linha do horizonte, pintando as nuvens brancas com suas radiações rubras. Nossa visita ao Parque dos Flamboyantes se encerrava, cemitério moderno, assentado sobre colinas gramadas, com alamedas de flamboyantes amarelos, cortando a relva verde. O parque não apresenta qualquer diferenciação entre os jazigos, sendo estes representados externamente por uma pequena placa de bronze com a identificação dos mortos. É a necrópole, em essência, um bem cultivado jardim, onde as flores depositadas pelos amigos e parentes dos mortos em pequenos copos que ladeiam a lápide de bronze, compõem com a grama cuidada e com os flamboyantes floridos a própria imagem da paz que todos imaginamos para o repouso derradeiro de nossos corpos. A sepultura é Graus 841 traz o nome de Irineu Leite da Silva, citado na mensagem de 19 de julho de 1975, de Jair presente, psicografada pelo Chico. Na mensagem o Jair diz que Irineu vestiu paletó de madeira 7 de junho, pouco mais de 40 dias antes da mensagem psicografada a que nos referimos. A citação que Jair faz do Irineu deu muito o que pensar. Sem considerarmos que a família do Jair jamais ouvira falar de Irineu ou de seus pais, e muito menos Chico Xavier tinha qualquer informação a respeito desse jovem campineiro, absolutamente desconhecido de todos. Aqui se destacar o episódio que vamos relatar e que confirma mais uma vez a exuberância da revelação mediúnica. Como o leitor amigo poderá observar na mensagem, intitulada As Dicas do Fantasma Sorriso, Jair conta que estava presente no Parque Flamboyante,
colaborando no socorro dos recém-desencanados, quando o Irineu foi sepultado. Diz mais, que o Irineu estava em espírito, como ele, junto do Chico e pedia aos pais Sérgio e Rita que se consolassem. Muito bem, após o recebimento da mensagem, a irmã de Jair presente, Sueli, procurou localizar a família do jovem Irineu, já que nenhum dos presentes à reunião de Uberaba o conhecia. Voltando a Campinas, telefonou ao administrador do Parque Flamboyante, Renato Manjaterra, pedindo-lhe que verificasse se no dia 7 de junho ou no dia seguinte havia o registro do sepultamento de Irineu Leite da Silva. Consultando os apontamentos, o senhor Renato disse que não havia nada a respeito de Irineu. Como, pensou Sueli, Jair teria se enganado. Será que o Irineu não existia? Para dirimir dúvidas começou a investigar pelos jornais da época e eis que o Correio Popular, em sua edição de 8 de junho de 1975, notifica o falecimento de Irineu Leite da Silva, citando o nome de seus pais, Sérgio e Rita, e falando do sepultamento no Parque Flamboyante. De posse do recorte do jornal, que reproduzimos adiante, Sueli procurou o administrador do cemitério e mostrou-lhe a notícia. Surpreso, Sr. Renato voltou aos apontamentos e pôde constatar que nada encontrara a respeito de Irineu, porque o seu primeiro nome havia sido escrito errado. No diário de sepultamento constava 8 de junho o nome de Irineu Leite da Silva e não Irineu. Engano perfeitamente compreensível, pois no diário, segundo nos explicou o Sr. Manjaterra, os nomes são anotados inicialmente por informação telefônica, para posteriormente, de posse da certidão de óbito, transcrever-se no livro de registro todos os dados referentes ao sepultamento. Aparentemente incompreensível, se não o entendermos à luz do conhecimento espírita, é o fato de Jair ter falado no nome correto de Irineu, quando no próprio cemitério seu nome estava escrito errado. A seguir reproduziremos cópias de documentos que exemplificam o exposto. Assim, o leitor poderá analisar a publicação do Correio Popular, de 8 de junho do ano passado, que serviu de ponto de referência, para Sueli desvendar o equívoco, criado com informação do administrador do Parque Flamboyante. Adiante reproduzimos também a página do livro de anotações diárias do cemitério, com o nome Irineu rasurado, podendo-se observar claramente a correção feita a posteriori. Para complementação do estudo do caso Irineu apresentamos ainda a página do livro de registro geral de sepultamentos, com o nome correto, baseado na certidão de óbito, e um facsímile da certidão de óbito, para que se confrontem os dados referidos pelo Jair na mensagem, ou seja, o nome completo do Irineu, o nome dos seus pais, o dia do óbito e o local do sepultamento. Como diz um de seus amigos, esse Jair não tem jeito mesmo. Esta publicação do Correio Popular foi encontrada, como dissemos, pela irmã do Jair, depois que no cemitério não conseguiu informações sobre o Irineu. Observe o leitor na certidão de óbito a confirmação dos dados todos citados por Jair, através da psicografia de Chico Xavier, o nome completo do Irineu, a data do seu falecimento, o nome dos pais e o local do sepultamento. O livro de registro diário dos sepultamentos apresenta o nome Irineu corrigido, em retificação feita a posteriori pelo Sr. Renato Manjaterra, administrador do Parque Flamboyante. Foi o espírito de Jair presente quem motivou a correção. A seta indica o nome correto do Irineu, anotado no registro geral dos enterramentos no cemitério, dados evidentemente extraídos da certidão de óbito. As dicas do fantasma sorriso. Minha querida madre, pater meu e minha sorella Sueli, somos presentes dando presença. E não quero começar papeando sem dar a Deus, nosso Criador e Pai, o respeito nosso. O que há na paróquia é que vocês estão querendo aquelas conversadas de espírito de família. E acontece que na cuca do meu grupo a lembrança me bate forte. Não posso dar a silenciada, é preciso falar, porque os nossos daqui me permitem aquela boa gíria dos amizades fiéis. Às vezes, penso que é preciso acabar com essas dicas de fantasma sorriso, mas, e a vida que é nossa? E como deixar de ser nós mesmos dentro da vida? Nesse sentido, minhas balas são melhores,
Estou incrementado nos estudos para retirar todos os meus grilos chechelentos. Quero carregar outra moringa nos ombros. E o negócio é esse aí, se não trabalhar, não entendo, se não entendo, não vale estudar. Quando eu vim pra cá, percebi, de repente, que não passava de sabereta, embrulhando muitas lições aprendidas aí em bobagens que não tinham tamanho. Agora, vou tirando letra em muita coisa que necessito guardar em mim para ser melhor. Muita gente bem de nossas turminhas deram para pensar que sou o espírito vagal perdido na marginalia. Pobres meninos patetas que éramos, querendo inventar uma língua nova, complicamos os comunicados nas melhores comunicações. Entretanto, para Deus o sentimento é que tem valor, o coração é que fala. Posso latinizar as notícias da maneira mais sofistique, mas, se não der de mim aquela sinceridade, tô na lona da paranoia e isso eu não quero mais. Esse negócio de dar fio nas patotas que mandam fumo ou avançam no lesco-lesco dos comeretes a se arrancarem para umas e outras é perigo na certa. Quero pensamento joia para falar mesmo, sem alinhavar as palavras fora da costura da boa gíria. Mandem-se para cá e vocês vão ver como é duro varar o arco e virar a bola de pé para frente no quadrado das notícias. Assim sendo, vocês todos podem perdoar os cabeludos que vieram pra cá sem preparação, bancando caretas nas lições de Cristo. Perdão sim, porque seria difícil para mim, falar francês, no português brasileiro, exibindo qualidades que não tenho. De uma coisa, porém, vocês fiquem sabidos, é que já sei que trabalhar para os outros é o caminho melhor. Digo isso, embora esteja parado como nos tempos da geografia, explicando para o professor como se vai a Guiana Inglesa sem nunca ter ido lá, nem para inglês ver. Já sei, isso é progresso. Disposição mesmo para fazer o que sei, penso que só amanhã. Apesar de tudo, Sueli, digo a você, mediunidade é servir para sermos servidos. Todos precisamos de alguma coisa. Estender as mãos para o auxílio a quem sofre é o mesmo que receber outras mãos que chegam do alto para carregar-nos sobre as lutas de cada dia. Para mim, caridade é o melhor negócio da vida. A pessoa ajuda e recebe muito mais do que dá. Geralmente, querida irmã, somos alguém a servir, mas a pessoa servida representa em si um grupinho grande. E o grupinho se inclina para nosso lado e dá uma melhorada geral em nossos caminhos. Aqui vejo muita gente fora da terra aprendendo isso. Entregando benefícios e recebendo benefícios maiores. Não estou ensinando você a paparicar a Deus com papos furados ou com caldos melosos de conversa amolecida na adulação. Estou fazendo as palas do ato, porque o assunto mais importante é agir mesmo. Aqui está conosco o Joãozinho Alves e pede aos pais aquela confiança em Deus que não desanima, ele está melhor e mais forte. E outro amigo aqui ao lado de seu adoidado irmão é o amigo Irineu Leite da Silva, um moço do fino que vestiu paletó de madeira em 7 de junho passado. Estava eu entre aqueles que trabalhavam no Parque dos Flamboyante quando ele foi considerado de sono eterno. Mas acordou junto de nós e está bem. Pede para que os pais Sérgio e Rita se consolem. Afinal de contas essas paqueradas da morte acontecem com qualquer um. E os caras do mundo precisam contar com isso. Não queremos que ninguém morra. Queremos que todos os nossos irmãos do mundo, transitem por todos os consultórios de plástica, tirando sarro nas rugas que chegam com as janeiradas, de natalício a natalício. Desejamos que todos cheguem aqui mambeando de velhice, sem coragem de olhar para os retratos solenes de 20 ou 40 anos de retaguarda, mas esse debir da morte é um striptease de amargar. Dizemos amargar porque só colocamos giló nesse assunto, com tanto choro de lado que os panos do último dia que são mesmo de amedrontar qualquer um. Pensemos na morte com fé em Deus. Afinal de contas, aí no mundo quem dorme está sempre treinando para ressuscitar. Meu pai, abrace Sérgio, Wilson e todos os meus sócios de pensadas e notas. Não creio que a rapaziada esteja acreditando muito no que digo. De vez em vez, escuto algum deles a dizer, mas esse Jair não tem jeito, não. Mas isso é bobagem da grossa. Quem tem mesmo jeito para melhorar e consertar é só aquele Cristo, amoroso e bom de todos os dias. Mas, isso é isso.
Se fosse eu vivo da história, talvez não acreditasse no amigo morto e ficaria ainda mais vivo, se eu visse mensagens dos que houvessem caído em algum barato do pró-terra de pedra e cipreste, antes de mim. Sueli, aos corações do grameiro, o meu muito obrigado, aos companheiros do grupo de Meimei, aquela saudação embandeirada de preces pela felicidade de todos. Agora é parar. Terei falado o que não soube dizer. Estava com saudade de dar uma falada com vocês e dei papo. Deus me perdoe, é o que peço. Entretanto, vamos deixar seriedades pra aí e vamos dar aquele abraço da finalizada. Pai, mamãe, Sueli, estou feliz vendo vocês unidos. Tchau pra vocês. Tudo de bom. Noite calma e tempo de bênçãos. Ponho aqui a saudade pra quebrar. Um beijão do filhote adoidado e do irmão agradecido, mas que lhes oferece nestas páginas o maior amor da paróquia. Jair. 19 de julho de 1975. Irineu ou Pirineu? 4 meses após sua última mensagem, publicada em Jovens no Além, Jair presente volta com sua comunicação fácil. É o rapaz alegre, simples que conversa conosco, através da escrita mediúnica. Assim é que suas páginas são invariavelmente carregadas na pontuação repetitiva, servindo os pontos e as vírgulas, mais numerosos que no habitual dos textos, como elementos ativos de caracterização de um bate-papo completamente informal. Ao lermos as palavras de Jair, temos a impressão de estar ouvindo, em conversa gostosa e descontraída. Também o tempo maior de experiência e adaptação no plano espiritual, e na utilização da psicografia, como meio de intercâmbio conosco aqui da Terra, tornaram Jair mais agudo em suas observações, de tal forma que o leitor encontra na leitura da mensagem muitos conceitos de rara oportunidade. Na análise desses conceitos, não nos vamos deter, posto que a exposição de Jair está muito clara e objetiva. Vamos, sim, estudar os elementos de identificação da mensagem, evidenciando mais uma vez a mediunidade de Chico Xavier brilhando na clareza meridiana dos fatos. Quando diz que aqui está conosco Joãozinho Alves, Jair se refere ao jovem falecido em acidente rodoviário na estrada Campinas-Paulínia. Irineu Leite da Silva, que Jair diz ter socorrido no Parque Flamboyante, já foi identificado anteriormente com seus pais, Sérgio e Rita. O que procovido com Irineu no cemitério foi, cremos, uma lição autêntica da espiritualidade para nós, pois tivemos uma série de comprovações irrefutáveis. Naturalmente, por motivo de convicções religiosas, os familiares do Joãozinho não desejaram identificar-se. Pelas mesmas razões, deixamos também de oferecer detalhes a respeito do acidente. Assim, a citação do nome de Irineu Leite da Silva e de seus pais, embora não houvesse um conhecido sequer da família em Uberaba, durante a reunião em que Chico recebeu a mensagem, a referência do dia do óbito, 7 de junho, sem que nem ao menos o administrador do cemitério tenha identificado, quando procurado inicialmente pela irmã do Jair, para tentar obter dados a respeito do Irineu, a menção correta do cemitério em que Irineu foi sepultado, quando há 3 cemitérios em Campinas, são realidades que nos dão o que pensar. Mas não ficam aí as travessuras mediúnicas do Jair. Quando diz, mas esse Jair não tem jeito, não, referindo-se às observações jocosas dos amigos, a família presente confirma que um de seus amigos disse textualmente isso, numa ocasião em que comentavam suas páginas psicográficas, em reunião familiar. Sem dúvida, o espírito de Jair estava presente a essa reunião. Ao fim da mensagem, o jovem fala em Grameiro e no grupo Meimei. Trata-se respectivamente do Movimento Assistencial Espírita André Luiz, conhecido como Casa da Sopa do Grameiro, nome do bairro onde se localiza a instituição, e da Casa da Criança Meimei, entidade beneficente, também de Campinas. Joia, genial mesmo, são as despedidas de Jair, um beijão do filhote adoidado e do irmão agradecido, mas que lhes oferece nestas páginas o maior amor da paróquia. Papo informal. Queridos pais, Sueli, campineiros em família, pensemos em Deus. Estamos aqui. Não quero dizer que estou deixando cair a minha milonga.
Reconheço o rapaz pobre, o pobre rapaz que ainda sou. Mas sou trazido a papear. Não sei. Linguagem de moço careta desejando mostrar cara e coragem. Creio só isto que tenho. A patota manda. E manda que eu vire a bola do agradecimento. Temos aqui nossas madres, nossas melhores amigas e temos o nosso editor. Obrigado pelo rancho todo. Nosso grupinho está feliz. Um livro de cartas e São Bernardo tirando letras no caprichado. Amparo igual a esse, muito difícil. A companheirada está lendo grande parte. E muitos amigos balançam. Será? Não será? A perguntação vai caindo nas cucas e os grilos vão desaparecendo. Creio foi o Augusto quem falou em desengrilar. Pois a desengrilada é um sucesso, uma parada legal. E a conversada principia no silêncio. Os mestres diriam diálogo, nós preferimos papo informal. O cara lê e a retomada de ideias vai começando. Uma luta boa é esta. Trocar palavras com livro já pronto. Esta é mesmo de livro. Gente, vocês não calculam a satisfação. Rapazes realizados no outro mundo, através de mensagens mais ou menos birutadas. É um plá sensacional. E agradecemos. É isso aí. Levar o couro para as redes. Formar times novos. Partidas de paz e amor em que as nossas pensadas consigam dar um chega pra lá nas ideias negativas. Um mundo novo está nascendo. Acredito que muita oportunidade de trabalhar vai aparecer, para todos, para nós todos. Estamos por aí cansados de barulho e massacre. Temos sede de Deus. Admitimos isso aqui. Não é o caso de se tentar a novidade com erva no crânio, por dentro da moringa esquentada de tantas saberenças. O negócio é não dar aquelas de alucinados e olhar serenamente nos problemas. Nada de sermos reclamões. Aceitar as dificuldades e procurar examinadas de perto. Se pudesse dizer quanto estamos incrementados com o fato de dar papos mediúnicos, falaria de quanto nos achamos todos ouriçados para estudar e mostrar uma trabalhada geral. Mas a gente vai pouco a pouco, no degrau por degrau, no passo. Assim é que é, sem isso, ficaria a gente no deixar estar como está, para ver como fica. Repito nossa gratidão ao amigo Rolando e associados. A diretoria do nosso basquete brilhou. Não entendo muito de orações por enquanto, mas já sei falar qualquer coisa com Deus. E peço a Deus nos faça jambrar nesse campo de luz. Realizar a realizada, fazer o que deve ser feito. Sueli, muito obrigado pra você. Você tem mostrado como podemos fazer o força. Você está outra. A fé mudou seu rosto e fez plástica em meu pai e em minha mãe. Você, irmã, está irradiando fé no sorriso. Parabéns. Isso é joia. Procuremos estar no trabalho, enquanto o repouso não for necessário como remédio. Uma colher de chá de cadeira para um bule quilométrico de serviço. Este é o papo firme. Agradeço a sua coragem no cemitério. Até hoje conhecia os pró-terra dos novos vivos por lugares de paura. E você aclarou o nosso prezado manja-terra. Bom amigo arrepiado e correto que nos ajudou. Você fez bem, formulando pesquisadas. Irineu e Pirineu e outros cupinchas são amigos queridos. E vamos pra frente. Acender luz nos pensamentos sem espanador para as teias de aranha do nosso mundão. Peço a nossa madre Galgania abraçar o nosso caro Sérgio. Do Jair primo, posso dizer-me está bem, ainda de leito. Chegou até nós desbaratinado, mas as melhoradas estão chegando. É isso, irmã. Cada qual chega por aqui de um jeito ou de outro. Nossa irmã Elizabeth e nosso companheiro choram os filhos. Pensem no tempo em que eles não existiam aí para nós. Isso dá consolo, com formadas gerais. Marcelo e o irmão foram trazidos para cá com a finalidade de melhora. Quem sabe o amanhã poderão voltar e voltar em casa mesmo. Para isso, é preciso paz e alegria. O choro é bom quando agradece. Só para esse fim, porque nos outros cantos do assunto é um tal de queimar por dentro e por fora da criatura que o carvão de tanto incêndio não está no gibi da vida. Aqui nos ensinam que a noite pode ser uma roupa de sombra para a terra, mas o sul não concorda com isso e toda manhã veste a terra de luz em nome de Deus. Façamos força.
A luta pro bem é a luta de que ninguém deve dar as de Vila Diogo. Permanecer firmes e deixar cair o granizo da prova. Deus quer o bem e a lei de Deus é sempre o bem. Nossa irmã Regina, Maria Regina, apelou para nós. Peçam àquela menina coragem. O pai não morreu, foi transformado, mas estará no eito de enxada nas mãos. Não esquecerá a mulher e filha. Estará no batente, protegendo e trabalhando. Os amigos, 2 deles, da cidade do prestimoso Coronel Norris, estão conosco neste momento. Luiz pede calma e esperança a nossa irmã Jocelina e está acompanhado pelo irmão Medon que dispensa ao rapaz todo o carinho. E o Amaury diz aos pais que tem estado no ponto, dando presença. Ainda não acertou os meios de falar por aqui, mas prossegue com aquela dedicação junto dos pais amigos que o interessam a ele aquela ternura. Diz que tem dado as colaboradas possíveis pela irmã, não sei se ouço bem, no entanto, imagino estar ouvindo as palavras de Catanduva. Tantos companheiros presentes, mas é o fim do papo de hoje. Amanhã será um dia consagrado a quem não existe, os mortos. Deixarei o tronco para dar aquela de viajante nas pedras. Não sei se ofendo os bons costumes, no entanto as palavras descanso eterno nos cemitérios são a maior piada da paróquia. Procurem doar o que puderem para os vivos de nosso mundo. O que puderem, flores, velas, preces ou até mesmo lágrimas. Façam o que quiserem, mas auxiliem alguém naqueles nomes de que se recordam. Um pão para quem está de panela vaga, uma peça de roupa usada para quem já não aguenta alfinete e remendo. Oi, gente, caridade pros vivos de cá, porque vocês todos estão na onde a praia pode estar perto. Digo isso desejando a todos a melhor velhice possível, com aposentadoria no movimento do bem. Meu pai, querida mãe e querida Sueli, agora um beijo. Augusto traz, diz ele, aquele abraço das melhores telefonadas para a mamãe Yolanda e os companheiros de livro, Tato e Vadeco lembram as famílias. Todos os amigos sempre bacanas do nosso empório de comunicações espalham aqui saudações e saudades, agradecimentos e lembranças. Tchau pra todos. Progresso pro geral aqui na sala. E por aqui estou indo pra frente com aquela esperança de rapaz adoidado, agora repleto de sentimentos diversos, Cuca 9 melhor coração com o nosso admirável Jesus. Até logo pra vocês, meus amigos. E digo isso com pensamento em Jesus. Seja Ele quem inspire e compõe os assuntos, porque de mim mesmo, do pobre rapaz Jair presente, sei que estou presente, mas não sei se disse, nem se falei. Jair. 01 de novembro de 1975. Papo no Diálogo. O título Papo Informal é a nossa homenagem ao Jair que estabeleceu na comunicação mediúnica a singular inovação, juntamente com Augusto, de conversar com os jovens da Terra na linguagem que lhes é familiar. Jair, nessa mensagem, teve cuidado de ressaltar que ao invés de dizer diálogo prefere falar em papo informal, despojando assim a sua comunicação de qualquer barreira que a poderia tornar mais refratária no entendimento com os jovens. Reconheçamos que em papo informal, Jair presente esnoba mesmo em citações, deixando, talvez, o próprio médium, abismado com tantas revelações, a despeito de familiarizado com as notícias do além. Vamos na sequência da mensagem identificar as revelações do Jair, elucidando uma que outra passagem para facilitar a compreensão do leitor. No início, observamos várias referências ao recente lançamento do livro Jovens no Além assim, os números indicativos de 1 a 5 falam do livro, estando presente no dia da recepção dessa mensagem, em Uberaba, o Sr. Rolando Ramaxiotti, citado pelo Jair como editor, logo nas primeiras linhas. Depois surgem as citações, tão numerosas e ricas, que somente as podemos compreender com clareza à luz da afirmação espírita de que após a morte os mortos se comunicam com os vivos, em constante interligação entre o além e a terra. Vejamos os dados. 6. Nosso prezado Manjaterra, Renato Manjaterra, administrador do cemitério Parque Flamboyante, já identificado no episódio Irineu ou Pirineu. Quando diz Jair, bom amigo,
Arrepiado e correto, o espírito do jovem campineiro confirma o que ouvimos do Senhor Manja-Terra, de que diante das complicações ocorridas com o caso Irineu, realmente ficou arrepiado. 7. Madre Galgani, Rosalina Galgani, mãe do Sérgio, amigo íntimo de Jair que considerava de Rosalina como uma segunda mãe, daí dizer Madre Galgani. 8. Do Jair primo, posso dizer que está bem. Fala Jair de seu primo Jair Linhaci que também desencanou na Praia Azul, muito próximo do local onde anteriormente Jair Presente havia falecido. Jair Linhaci morreu com 29 anos, no dia 22 de junho de 1975. Residia em Jundiaí, casado com a senhora Sueli Emple Linhaci, era filho de Paulo e Letícia Linhaci. 9. Nossa irmã Elizabeth e nosso companheiro. Trata-se de Elizabeth Maria Franco Lacorte e João Lacorte, residentes em Campinas. Os filhos, muito crianças ainda, faleceram com intervalo de 1 mês e meio são citados abaixo. 10. Marcelo e o irmão, Marcelo Luiz Franco Lacorte, falecido aos 2 de agosto de 1975, na capital paulista, com 6 anos de idade e Eduardo Augusto Franco Lacorte que morreu logo depois. A 20 de outubro, com pouco mais de 2 anos. 11. Nossa irmã Regina, Maria Regina Rodrigues de Castro, jovem que perdera o pai, Armando Rodrigues de Castro, em 15 de julho de 1975, em Campinas. 12. Da cidade do prestimoso Coronel Norris, refere-se Jair Americana, fundada pelo Coronel Robert Norris, oficial norte-americano que veio para o Brasil no século passado, descontente com o desfecho da Guerra da Secessão, participante que era das milícias dos estados separatistas do Sul, derrotados pelas forças constitucionais de Abraham Lincoln. 13. Luiz Pé de Calma, Luiz Bianco Neto, falecido aos 18 anos na Via Anguera, próximo de Americana, no dia 16 de janeiro de 1972. Seus pais residem em Americana, o Dr. Gessir Bianco, advogado e jornalista e a senhora Jocelina Medon Bianco. Curioso notar que a mãe do Luiz, de Jocelina, é conhecida pelo apelido de Joyce, de tal modo que poucos lhe sabem o nome correto. Como Jair foi descobrir que de Joyce se chama realmente Jocelina não é fácil de entender. 14. Irmão Medon, Eduardo da Silva Medon, avô materno do jovem Luiz Bianco Neto, falecido em Americana no dia 28 de dezembro de 1967. 15. E o Amaurides aos pais, Amauri Aparecido Godoy Galinari, estudante do 2 graus ano de Medicina em Catanduva. Filho de Gelil Galinari e de Alda Aparecida Godoy Galinari. Amauri desencanou com 19 anos, no dia 25 de junho de 1972, em acidente na via Washington Luiz, próximo a Taquaritinga. Era um domingo e Amauri voltava de Americana, onde residia, para Catanduva, em atendimento aos compromissos universitários. 16. O Jair descobriu a ex-namorada do Amauri em Catanduva, é a senhorita Marisa Pellegrino que nos autorizou a citação de seu nome, para melhor esclarecimento do texto. Permitam-nos lembrar 2 tiradas sensacionais do Jair, nessa mensagem. A primeira é quando, valorizando o trabalho, ele diz que papo firme é uma colher de chá de cadeira para um bule quilométrico de serviço. E a segunda, palavras de otimismo aos pais saudosos dos filhos queridos mortos, encerra vigoroso ensinamento, a respeito da presença de Deus em nossas vidas. Fala Jair, aqui nos ensinam que a noite pode ser uma roupa de sombra para a terra, mas o Senhor não concorda com isso e toda manhã veste a terra de luz, em nome de Deus. Essa vigorosa metáfora do Jair, pelo peso de sua significação mais profunda, nos leva a Viana Moog que concentra a força de expressão semelhante no encerramento de seu ensaio sociológico, Um rio imita o reno, ao falar de feixes de luz que entravam em jorros pelas janelas, espancando as sombras que se tinham adensado naquela sala, havia pouco ainda, povoada de fantasmas. Bilhete de irmão. Querida Sueli, este bilhete é seu. Papo engrenado de irmão para irmã. Peço a você, nada de força, tristeza já era para quem conhece o que conhecemos.
Não se deixe levar na conversa furada que vem das bandas onde o vento encosta o lixo. Digo a você de orelhada. A vida não quer ferrugem, muito menos na cabeça. Não quero dizer a você, irmã, para se fazer de gata borralheira, querendo o papel de Cinderela. Não é isso, o negócio é viver, prestigiando a vida. Olhe para a frente. E quando o azarão apareça em alguma quina de casa ou rua, diga Jora e mande a